Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Mesa de Afrodite. Sabores que narram histórias, receitas que inspiram ideias. Com Simone Otto. Oi, pessoal, começando agora o podcast Mesa de Afrodite no canal Adjuntos Podcast Coletivo. Hoje eu tenho o prazer de receber Thaís Ponte, bacharela em nutrição pelo IPMEC em 2021, fundadora e coordenadora do projeto Nutris na Feira, que acontece na FAI, Primeira Feira Ecológica do Brasil, membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, Núcleo RS, defensora da agroecologia como principal fonte de alimentação do ser humano e mãe do Theo de 12 anos. Oi, Thaís! Oi, Simone, prazer estar aqui com vocês nessa mesa linda. Feliz de estar aqui para falar de assuntos muito importantes. A outra convidada, então, é Lisete Gribler Souza, agrônoma, nutricionista, mestre em saúde da criança e do adolescente pela URGS e doutoranda em epidemiologia na UFPEL. Ex-vice-presidente do CONSE-RS e ex-presidente da Associação Gaúcha de Nutrição. Também é membro do núcleo gestor da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável do Rio Grande do Sul. Oi, Lisete. Oi, Simone. Oi, Thaís. Um prazer imenso estar aqui hoje. Sempre bom. Muito obrigada pelo convite. E principalmente para a gente falar de coisas tão importantes, né? Então, gente, vamos acabar com o mistério de coisas tão importantes que hoje a gente vai falar sobre os alimentos ultraprocessados. Ultra já dá a dimensão do que são esses alimentos, né? São produtos industriais que passam por vários processos de transformação, ricos em tudo que há de pior. Ou não, as Nutris vão nos dizer, porque tem uma dosagem, quem sabe, que seja boa. Mas tem muito açúcar, gordura, sódio, aditivos químicos. Eles são geralmente saborosos, nos deixam assim, nossa, encantados com aquele sabor. São práticos e de baixo custo, mas podem ser prejudiciais à saúde se consumidos em excesso, principalmente os ultraprocessados. A gente tem alguns exemplos, como refrigerantes, biscoitos, macarrão instantâneo, molhos prontos, uma lista infinita que a gente vai conversar. O consumo traz várias doenças que são doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão e outras que também vamos conversar, eu não vou dar a lista completa. Senão, né, eu preciso ouvir vocês. E a gente, assim, precisa saber como diminuir os riscos, né, e como substituir os alimentos por alimentos in naturas ou processados. E é aí que eu vou puxar o início da nossa conversa. Lisete, qual a diferença entre os alimentos processados e ultraprocessados? Bom, Simone, então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que nós temos um guia alimentar dos mais bem feitos e mais bem-sucedidos do mundo, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que traz essa classificação nova. É um guia que está sendo copiado por muitos países, né? Nós somos pioneiros e isso dá muito orgulho. E essa classificação nova, tá? Que foi feita aqui no Brasil pelo pessoal do Nupens, em São Paulo, ela é uma classificação que diz assim, o que classifica os alimentos em in natura ou minimamente processados, em alguns grupos, né? In natura ou minimamente processados, processados, ingredientes culinários e ultraprocessados. Então, o que são os in natura ou minimamente processados? In natura, todos nós já sabemos, né? Os vegetais, frutas, verduras, cruas,
carnes, ovos, leite, isso são in natura. Minimamente processados, o que são isso? São aqueles alimentos que só passam por alguns processamentos físicos, por exemplo, secagem, limpeza, moagem, como as farinhas, a pasteurização por temperatura, como o leite. Então, esses são os minimamente processados e que nos auxiliam muito no dia a dia, principalmente hoje que moramos na maioria em cidades que não temos condições de ter a nossa própria produção dos alimentos. Mas depois nós temos os ingredientes culinários, que são os óleos, as gorduras, o açúcar, o sal, que são acrescentados para nós fazermos preparações a partir dos alimentos in natura e minimamente processados. Depois, nós temos esses 2 grupos que geram dúvidas, que são os processados e os ultraprocessados. Os processados são aqueles que tu acrescenta algum ingrediente, porém, são aqueles ingredientes que nós temos em casa. O sal, como um conservante, o vinagre, o açúcar. Então, nos remete àquele processamento que os nossos avós faziam. Aquela compota de frutas em calda, com acrescenta açúcar. A conserva de pepino com sal e vinagre. Esses são os alimentos processados. E eles realmente ajudam bastante o nosso dia a dia. E eles não são prejudiciais. Mas também, como muitos são ricos em açúcar, sal, a gente tem que pensar que eles também não têm que ser a maior parte da nossa alimentação. É uma pequena parte. A base, como diz a regra de ouro do nosso famoso guia alimentar, faça da sua alimentação, principalmente alimentos in natura e minimamente processados, um pouco de processados e o mínimo ou nada de ultraprocessado. E aí, então, o que é o tal do ultraprocessado? É esse que a indústria faz e que ela não agrega apenas esses ingredientes que a gente tem em casa. Ela agrega um monte de aditivos, letrinhas e números, né? Que são os corantes, aromatizantes, estabilizantes, acidificantes, conservadores e por aí vai, né? Que são ingredientes químicos que não fazem parte da nossa cozinha, né? E que são agregados a transformar esses alimentos em mais palatáveis, maior tempo de prateleira, mais duráveis. Tem aquela visão assim de nos encher os olhos e o paladar, né? Eles têm alguns enriquecedores de sabor para fazer nossas papilas gustativas ficarem salivando e quererem mais, né? Então, esses são os ultraprocessados. E esses, como a gente disse, esses ingredientes não fazem parte da nossa alimentação. Eles não são alimentos. E aí que entra o problema para a nossa saúde. E aí, Thaís, no último sábado do Nutris na Feira, lá na FAI, teve um trabalho muito legal, né? Tu é idealizadora do projeto, onde se falava sobre rotulagem e ingredientes. As pessoas não têm o costume de olhar os ingredientes no rótulo, né? O que elas estão levando. E aí, os ultraprocessados já começam uma lista bizarra. Como eu consigo escolher um bom alimento? Vamos dizer bom, né? Se eu preciso de um alimento industrial ou processado, não chegar a outra. Mas como eu consigo levar um alimento melhor que eu compre numa prateleira do mercado? Tá, primeiro a gente precisa separar o que é um alimento, como que vai ser essa tua escolha, né? Porque a gente sabe, assim, que a primeira escolha que eu sempre costumo dizer é ir para as feiras. O importante é o que tu comprar primeiro, a primeira escolha do teu supermercado não deve ser o supermercado, deve ser as feiras, né? Principalmente as de preferência as agroecológicas, sem agrotóxico. Quando a gente vai para o supermercado, a gente compra o que a gente não encontra na feira. Então, daí entra as questões de como é que eu vou escolher, por exemplo, um leite, né? A gente sabe que tem vários tipos de leite. No supermercado tem o tipo A, o tipo C. Através do rótulo que tu vai entender como é que a escolha desse alimento vai ser o melhor ou vai ser pior, né? Então, a gente sabe, como a Lisete falou, que os ultraprocessados, eles têm aditivos e conservantes, corantes, estabilizantes, né, saborizantes. Ele tem que estar escrito lá. Mas o mais importante nisso é o tamanho desse rótulo, né? Então, esse trabalho que a gente fez lá na FAI a semana passada foi trazendo para o consumidor aspectos que mudaram de 2 anos para cá, que agora a rotulagem ela tem que ser padronizada através, né, de a tabela nutricional, ela tem que ter referência de 100 gramas e a porção, né, tem que estar escrito no rótulo ali
se eu comprar eu comprar um pão, né? Quantas fatias uma fatia dá tantos nutrientes, tantas calorias, tanto de açúcar. E o mais importante dentro da tabela nutricional, que mudou e agora é obrigatório, é tu colocar quanto de açúcar adicionado e a lupa, né? Porque a lupa vai determinar se aquele alimento ele tá rico em nutrientes que não são nutrientes, na verdade, né? É o açúcar, a gordura e o sódio, né? Então, assim, isso obriga a indústria a rotular e colocar se tem acima, né, das porcentagens que está de referência, a lupa na frente, principalmente para que as pessoas saibam o que é um ultraprocessado, né? E isso aí assustou bastante o consumidor, né? Por exemplo, o meu filho foi no supermercado, quando ele começou a se dar conta, ele disse: mãe, mas agora tudo é ultraprocessado. E eu falei: sempre foi, só que agora está escancarado. Está escancarado. Então, tem uma questão só para a gente encerrar esse do rótulo, eu acho, quanto mais ingredientes, mais processado o alimento é? Sim. Geralmente sim. Às vezes tu tem uma lista longa, não dá exatamente para generalizar, tu tem uma lista longa, mas são de ingredientes bons e saudáveis, né? Umas preparações. Mas assim, de um modo geral, quanto menos ingredientes, assim, uma regra de ouro, digamos, quanto menos ingredientes, melhor, né? Mas aquilo que a gente conversou é que, assim, olhar o rótulo, olhar a informação nutricional é muito importante. Mas o que a gente tem que realmente olhar quando escolhe um alimento é a lista de ingredientes. Esse tem que estar em primeiro lugar. Porque é ali que a gente vai saber, sabe? Não é nas calorias, né? Não, na lista de ingredientes vai saber se é um alimento bom ou ruim. Como eu leio, então rótulo? É muito importante a gente entender que a lista está em ordem decrescente de quantidade, tá? Então, assim, o primeiro ingrediente que aparecer na lista não é ordem alfabética, não é ordem de importância, é quantidade. Então, assim, o primeiro que aparece é o que tem mais. Se a gente pegar um pão que se diz integral, mas o primeiro ingrediente é a farinha branca, esse pão não é integral. Ele foi acrescido de farelos e resíduos para aumentar a fibra. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente tem que cuidar. E outra, para a gente saber se é ultraprocessado, né? O tipo de ingredientes que tem. Às vezes pode até ser 2 ou 3, mas tá lá um conservante, aquela coisa com letrinhas e números romanos, que é um corante tal, com um monte de siglas e que ninguém entende, isso é um aditivo químico, né? Então, isso não pode estar no rótulo de um alimento que tu queira que seja saudável. E às vezes a gente também se engana, porque às vezes a gente tem um pão, por exemplo, de padaria, é melhor que o industrializado. Mas acontece que aquele pão de padaria, ele também pode ter sido feito com gordura vegetal, ele também pode ter tido algum melhorador de farinha, alguma coisa assim. Então, vai ter que ler o ingrediente. E aquele, às vezes, que é feito numa indústria, mas ele pode ter aquela versão que é menos processada, que é 100% farinha integral, que, né, que tem uma gordura boa, que tem pouco sal, que não tem um monte de conservantes. Então, ler a lista de ingredientes é o principal. E eu só queria chamar a atenção para mais uma coisa da questão de rotulagem, né, Thaís? Que a gente vai ter que abrir muito o olho. Porque a rotulagem frontal, ela veio para nos auxiliar a ver que tem. Mas a gente tem que ficar de olho porque a indústria também percebeu isso, que o consumidor está se assustando com a lupa e ela está tentando usar alguns subterfúgios para fugir da lupa. Então, por exemplo, para não receber o rótulo, né, a lupa de alto em açúcar, eles começam a substituir açúcar por adoçante. E isso não vai deixar o alimento mais saudável. Então, novamente, a gente vai para a lista de ingredientes, ver se ali tem edulcorantes, que são os adoçantes artificiais. Então, realmente é na lista que a gente vai saber se um alimento é ou não bom. Isso me lembra muito aqueles vídeos que aparecem no Instagram, que várias nutris fazem do levaria, não levaria, sabe? E às vezes nossa, eu comprava isso, eu achava que era bom. Super bom. E não, né? E outra coisa que a indústria também começou a fazer é diminuir, às vezes, 1 grama do açúcar adicionado para não ir à lupa. Então, assim, se era para ser 15 gramas em 100 gramas, ela mudou 14. E aí não entra mais a lupa. Não vai ter lupa, então tá tudo certo. Tu pode tomar aquele todinho, digamos assim, né? Sim. Então, o todinho é um exemplo disso. Eles diminuíram 1 grama. Porque aí, bom, vocês duas fazem parte da aliança parte da aliança pela alimentação adequada e saudável. E teve um trabalho também na feira, bom,
já falei, né? Estou na comunicação da feira, vivenci bastante coisa lá, ainda bem, né? E trago pra cá, que foi a tenda dos ultraprocessados. E eu me lembro que eu me choquei quando eu vi o pacote de salsicha dizendo... Me choquei naquelas, porque eu sabia, né? Mas tu causa um impacto mesmo quando tu vive gastronomia, alimentação, enfim. E aí dizia câncer. Aí ela tinha de refrigerante dizendo diabetes. Que depois eu vi nesse último Nutris na feira a quantidade de açúcar que vai numa lata de Coca-Cola. Gente, é assim... É bizarro. 1/4, pelo menos, da lata, pelo que eu comparei, é açúcar. É assustador. E fora outras coisas que tinham ali de doenças, né? Sim, salgadinhos, hipertensão. Hipertensão, isso, é que eu não lembro todos, mas que Açúcar, vinha. era depressão. Depressão. Então, quando eu estava fazendo uma pesquisa para conversar com vocês também, né, enfim, e aí eu já sabia obesidade, já sabia uma lista das doenças, diabetes, só que aí eu cheguei nisso. Doenças do coração, a gente sabia, enfim, mas depressão, ansiedade, demências, tudo isso faz parte de um mundo que a gente consome há muito tempo, desde a década de 80, que é a minha década de nascimento, um pouquinho antes ali, mas entre 80, né, como criança, onde no final de semana se abria refrigerante, biscoito recheado, mas que durante a semana ainda era controlado, apesar de ter um suco em pó, não vou ficar falando marcas, não, mas um suco em pó na mesa, achando que era saudável aquilo, né? Era menos pior, enfim. E hoje, minha bebida é água, mesmo o suco da fruta, assim, tem momentos, é água, né? Então, esse crescimento todo que a gente viu, vocês têm filhos, enfim, que a gente viu nesses anos todos, o que vocês veem, assim, de doenças? Eu sei um pouco sobre o estudo da Lisete com a obesidade, né? Nas crianças que já se viu um outro indicativo aí que ela vai falar. Outro achado. Também a Thaís com a saúde mental, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, sobre a saúde mental já existem associações, né, do aumento de risco de doenças degenerativas ou depressão, alterações neurológicas psiquiátricas, né, já comprovadas. E por que isso, né? Porque a formulação dos ingredientes, né, como a gente já falou aqui do que contém um ultraprocessado, né, são, além de ser ingredientes manipulados pela indústria, são ingredientes baratos, muitas vezes manipulados quimicamente como um amido modificado e trazendo em excesso açúcar, a gordura saturada, a gordura trans. Outro ingrediente que tem bastante impacto na saúde do neurônio é o glutamato monossódico, que seria o realçador do sabor, né? Que na Europa o limite do glutamato por pessoa por dia seria 30 miligramas por quilo de peso. E aqui no Brasil a gente tem o uso ilimitado, indiscriminado, não está ali. Então, assim, já existem estudos, né, comprovando porque tu citou ali, né, que antigamente, por que agora tem o boom da demência, o boom do Alzheimer, eu diria o autismo, eu diria que seria uma propensão também de uma alimentação rica em ultraprocessados ao longo dos anos. E também que impacta diretamente o DNA da mãe, que vai no DNA da criança, e isso aí já tem estudos já comprovando que a alimentação ela tem um fator importante ali no desenvolvimento, né, dessas doenças. Então, cada vez mais já está aparecendo estudos sobre isso. Sobre como é que tu poderia fazer, por exemplo, num exame clínico, né? Por que é tão importante o nutricionista quando pede o exame clínico, né? Num hemograma ali, tu consegue ver no hemograma vitaminas, sais minerais, tudo que a gente precisa. Várias alterações, né? Num simples hemograma a gente consegue ver até alterações intestinais. E então, assim, começa lá naquela microbiota, né, que se tu tá ali comendo só porcaria, aquela microbiota já tá deficiente e ali vai tudo para a corrente sanguínea e o alimento pro cérebro, né? Então, assim, às vezes tu modulando, tendo uma dieta moduladora tu melhorando a tua dieta, tu consegue modular essa resposta, né, metabólica que chega até o cérebro e consegue até diminuir, no caso, sem o aditivo de, vamos supor, um antidepressivo, né?
Tem estudos já que tu consegue ver se a vitamina B12, né, a B6, que é importante, a niacina para a saúde do neurônio. Se tu tá em deficiência, tu consegue modular através de reposição e já tem uma melhora. Mas isso aí só vai acontecer se a tua alimentação tiver, né, saudável. Agora, se ela não tá saudável, tu vai por um caminho assim e tipo, se tu tendo predisposição, aí é mais, né, a quantidade, assim, a probabilidade de tu ter uma doença assim é maior. E aí, Elisete, obesidade nas crianças, o que tá gerando obesidade, também mais, né? Então, né, o meu mestrado foi com obesidade infanto-juvenil no clínicas, então realmente isso é já uma coisa que a gente vê há bastante tempo. Mas agora já tem estudos revelando mais coisas além da obesidade, né? Que é a deficiência de crescimento das crianças. Então, agora existem estudos brasileiros que já estão sendo produzidos, né, com esses dados. Mas acabou de sair essa semana também um estudo português do Instituto de Saúde Pública do Porto, relatando isso, né? Não apenas o aumento da obesidade, mas o retardo do crescimento, a deficiência de nutrientes. Porque a gente tem que entender que a gente consome uma quantidade de nutrientes, quantidade de alimentos. Então, se a gente está substituindo alimentos que são ricos em proteína, em carboidrato, em vitaminas, em minerais, por outros que são ricos em gorduras de baixa qualidade, em aditivos, em coisas assim, nós estamos em açúcar, em gorduras ruins, a gente está aumentando a quantidade de calorias, que leva ao aumento do peso, e diminuindo a quantidade de nutrientes, minerais, vitaminas. Então, também levando a um retardo de crescimento. Então, a gente está cada vez mais chegando naquele ponto da obesidade com desnutrição. A gente vê uma pessoa obesa, porém está faltando nutrientes. E a gente tem que pensar nesse aumento todo de doenças, não apenas as doenças crônicas, mas também as doenças assim, cerebrais, pensando que nosso corpo, ele tem uma capacidade de detoxificação. Nós temos o nosso sistema detox, que é o fígado. Ele detoxifica algumas coisas. Só que assim, nós estamos sobrecarregando o nosso sistema detox. Nós temos poluição, nós temos muito agrotóxico, nós temos muito aditivo químico, e o corpo não dá conta, coitado do nosso fígado. E aí, isso tudo vai se acumulando nas nossas células. E aí a gente vê tantas doenças, tanto câncer, tanto autismo, tanta demência. Então, isso tudo, ainda mais o envelhecimento da população. Então, cuidar da sua alimentação é fundamental. Enfim, dei uma risada, mas é que chega a ser nervoso isso, né? Porque a gente vai trabalhar outras pautas com esse tema, porque hoje a gente também não tem muito tempo. Não vou trazer isso agora, porque senão vai faltar espaço para o nosso diálogo. Mas a gente também tem pouco tempo, às vezes, para se alimentar. E é por isso que a indústria dos ultraprocessados cresce tanto. Facilita a nossa vida, é inegável, né? Então, mas a que custo? A que preço? A saúde fica como? E aí, a gente podia entrar, então, um pouco no impacto dos ultraprocessados no meio ambiente. Sim. A gente, além do que foi falado sobre aditivos, agrotóxicos, tem uma coisa que me pega muito, que eu vou começar por isso, depois a gente vai falando, um pouco mais sobre as outras. Mas me pega muito as embalagens. A embalagem. Plástico, isopor. Eu não consigo pensar que a gente vai se livrar disso. Quantidade de lixo que a gente gera numa cozinha hoje por causa disso. E outra coisa também, né? A embalagem faz com que aumenta o tempo, entre aspas, daquele alimento, de vida daquele alimento. Mas a gente gera também um outro problema, que é o porquê tanto plástico. Às vezes tem produtos que tu compra num pacote, tem o pacotinho dentro com outra embalagem. 3, 4 camadas, né, de embalagens, E complicado. ainda assim o descarte no meio ambiente a gente não tem primeiro espaço para colocar, não existe no planeta onde descartar, entendeu? A gente está descartando no oceano e nos aterros e polui o lençol freático. Então, assim, eu acho também que a indústria não ajuda e a gente existe uma grande diferencial, volto a falar nas feiras, é que as feiras orgânicas, né? Elas estão com já 3 anos, Simone, se eu não me engano, acho que já é o terceiro, o quarto, né? Foi na começou pandemia. em 2019.
Foi Eu antes fui da a primeira pandemia. modelo da feira sem sacola plástica. Sem sacola plástica. Eu era né? só Então, consumidora naquela época. e a gente já tem, por exemplo, países aqui na América do Sul, Uruguai, ali, Montevidéu, já aboliu a sacola plástica, e não só nos mercados grandes, nos mercadinhos. Então, assim, no começo tu vai e dá uma agonia, tu tem que levar tua sacola, entendeu? Então, assim, e a mesma coisa é o questionamento, assim, de por que tanto pacotinho, né? Por que a gente tem... E a gente está acostumado com isso e vai enchendo o lixo seco da nossa cozinha. E é um problema entendeu? Não deveria. E aí volta a questão, assim, né? Tipo, se tu vai comprar a granel, acontece que a industrialização trouxe uma facilidade para nós. Só que aí, por um outro lado, facilitou por um lado, mas a gente está prejudicando o outro. E toda outra, o restante da questão do meio ambiente, né? Porque quando a gente fala no alimento ultraprocessado, a base dos alimentos processados é as plantações de monocultura. Isso. É a soja, é o milho, são a base, a gordura que vem da soja, é matéria-prima para fazer esses processados. E depois tu bota todo aquele monte de estética, né? De corante, aromatizante, transforma aquilo numa coisa palatável. Mas, assim, se a gente considera isso, a gente ainda está incentivando as monoculturas, incentivando o uso de agrotóxicos, de transgênicos, de tudo que vem com essas plantações, e em prol dos alimentos in natura, saudáveis e orgânicos, agroecológicos. E além disso, a gente ainda tem que pensar que como esses alimentos ultraprocessados, eles são feitos a partir dessas matérias-primas que são transgênicas e usam agrotóxicos, esses resíduos também vão ficar no alimento ultraprocessado. Então, o alimento ultraprocessado, além de ter os aditivos, ele também traz resíduos de agrotóxicos. Ou seja, é um acúmulo de substâncias. Que a gente muitas vezes não para pensar nisso. E até o plástico, porque o que acontece? A gente já viu, né? Que acho que por ano a gente tem um cartão de crédito de microplásticos no nosso corpo. Sim. Ali na feira tem uma discussão, porque abolimos a sacola plástica. Ótimo. Foram 9 milhões de sacolas nesses anos, somando as duas feiras, né? São 2 quadras na José Bonifácio. Porém, a gente ainda discute. Sábado eu estava conversando com um dos produtores, ele, quero vender a granel. Por quê? Porque suquinho, né? Existe a embalagem de papelão, o rótulo de papelão, mas tem que ter aquele plástico em volta. Não pode ser PVC, porque é o que mais adere ao alimento. Tem um celofane que é especial e tem um outro tipo de plástico que eles também utilizam. Mas é plástico. Isopor ainda bem a gente não vê, mas a gente tem muito que caminhar mesmo numa feira agroecológica. Sim, com certeza. Porque o que tem à mão para oferecer algum... Também tem aquilo, tem as pessoas que acham que higiene está dentro do plástico. Tem isso. Tem isso. Tem as pessoas que acham que um produto que está, né, higiênico, enfim, tem que estar dentro de um plástico. E aí vem o nosso desafio de também, né, buscar novas opções das embalagens de papel. E também tem outra questão, né, que é o custo disso, porque para um pequeno agricultor familiar lá, tu colocar uma embalagem assim melhor, que não tenha uma contaminação e também a reciclagem vai ser limpa, tem um custo alto. Então, a tributação dessas questões entra todas essas nuances, né, de tributação. E como é que aquele produtor vai poder vender aquele produto dele ali e aumentar competitivo, né? E às vezes, de repente, até a embalagem sai mais cara do que o alimento. Então, assim, é complicado, assim. Verdade. Tem uma outra coisa que gera impacto no meio ambiente, que são as longas distâncias de produção até as redes de distribuição e consumo. Sim. E aí a gente entra... E aí eu acho importante fazer um adendo, que quando a gente fala de indústria e de alimentos processados, ultraprocessados, a gente tem que ter muito cuidado. Não é tudo que é indústria que é vilão, não é, né? Então, assim, a gente precisa dos processados para auxiliar nossa vida, dos minimamente processados. O que nós realmente falamos é da indústria do ultraprocessamento. E, principalmente, a gente pensar, por exemplo, nas pequenas indústrias que fazem os minimamente processados. E aí entram as agroindústrias. As agroindústrias que trazem alimentos muito saudáveis,
que têm dificuldade de competir no mercado e que aí a gente sim tem essa fatia que a gente pode encontrar nas feiras de produtores. Então, assim, diminuir esses caminhos, realmente, as cadeias curtas de comercialização através da feira de produtores, de agroindústrias, como a gente tem aqueles pavilhões também lá na Expo Inter, que é da Feira do Produtor, que isso tem que também, acho que tá mais difundido em pontos da cidade, para a gente não precisar ir só para os supermercados. Porque é o que a Thaís fala sobre as feiras. São as prateleiras ao ar livre da agroindústria, que tem suco, que tem molho, que tem geleia, que tem tudo que tu busca. Minimamente processados, que nos facilitam o dia a dia sem precisar ser ultraprocessado, né? E geralmente estão o quê? Em vidros, recicláveis. Então, assim, sempre muito mais sustentáveis. E eu acho que a sociedade tem que começar a voltar os olhos para isso. Só que a gente tem que alertar. As pessoas não se dão conta, quem não estuda nesse assunto, quem não está ali. A questão também da pandemia, eu acho que obrigou também os agricultores que não estão nos centros, né? Na verdade, eles não estão no centro urbano de Porto Alegre, mas obrigou eles a melhorarem essa comunicação, né? Muitos não tinham redes sociais. E até nas próprias feiras, né, eles começaram a usar mais o cartão, né? A gente antes era só dinheiro. E eu acho que com isso também aumentou o consumo, assim, a entrega daqueles agricultores, além de fazer a feira no sábado, ter uma lista de compras que eles mandam para o cliente e uma vez na semana eles começarem a entregar, entendeu? Isso aí também, eu acho que aumentou bastante esse consumo, né? Não posso ir na feira, mas como é que eu posso fazer para consumir um produto fresco e agroecológico? São, né, as alternativas que a gente tem que investir, né? E outra, tem o salgadinho, o pão, o biscoito, o bolo, que são minimamente processados, ecologicamente. Que são as preparações culinárias que nem da nossa vovó em casa, né? Exatamente. Que vai mofar rápido, que vai porque não tá com conservantes. Apesar de que eu quero fazer uma pergunta. Quando eu trabalhava mais com cozinha, quando eu tinha um bistrô, tinha épocas que no meu molho de pimenta eu botava ácido cítrico. E aí, qual é a do ácido cítrico para conservar? Ácido cítrico, eu vou te dizer que ainda é uma das coisas que não é um problema. Tá? Acho. Porque ácido cítrico realmente, como diz, ele vem das frutas cítricas, tá? Então, eu te diria assim que se tu tem um alimento que o único conservante é ácido cítrico, eu nem considero um ultraprocessado. Eu considero como se fosse como colocasse um vinagre, alguma coisa assim, entendeu? Então pode ser uma dica do que a gente faz em casa. Porque tem isso também. Quem consome o orgânico, as feiras, é todo sazonal. Agora, tá na época do pepino, vamos fazer conserva. Conserva. De vinagre, pepino, sal. Caseira, vó, mãe. Sim. Vamos fazer essas receitas, né? Pra gente ter depois quando não tá na safra. Então, por isso que eu perguntei isso também. Um ponto aqui para falar, um agricultor ali na feira perguntou, quando veio a troca da rotulagem, ele disse assim, Thaís, agora a gente vai ter que colocar na nossa geleia a lupa, né, de açúcar adicionado. E aí eu falei, olha, tu não pode se assustar com isso, porque assim, o teu alimento, além de ser orgânico, olha os teus ingredientes ali, né? São 3 ingredientes, nada mais. Então, assim... E um pouquinho de açúcar, tá tudo bem, gente. Vamos parar de demonizar alimentos também, né? Não é por aí. Mas o açúcar é viciante. Sim, mas a grande questão é o equilíbrio, né? Carne em excesso faz mal, açúcar em excesso faz mal, sal em excesso faz mal. Um pouquinho de sal, ok. De vez em quando comer uma geleia da vovó com um adoçante, se tu não comer o resto de açúcar o dia inteiro, qual é o problema? Né? Claro, se tu não for diabético e coisas assim. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que cuidar muito também com os modismos, né? Que o carboidrato agora é o vilão. Sim. Então, não é por aí. É saudável, tem um peso adequado, é ativo. Comer um pouquinho de açúcar na geleia vai te fazer mal? Não, vamos combinar. Até muito pior tu comer um diet light cheio de adoçante. Aí sim, né? É muito complicado. Tu não quer comer um açúcar, mas daí tu vai comer uma geleia diet, que tem edulcorantes artificiais, que são cancerígenos. E aí? Bom, alguma coisa mais para pontuar, porque daqui a pouco eu vou começar a entrar no encerramento. Alguma coisa mais que queiram trazer. Acho que a gente pode ir pensando nas alternativas de encerramento. Então, eu vi um vídeo da TV Cultura, que foi de fevereiro desse ano, que fala de uma pesquisa do American Journal of Medicine,
de 2019, onde se fala de 57 mil mortes prematuras registradas aqui no país em 2019 por consumo de ultraprocessados. Enquanto isso, o Atlas da Violência registra, nesse mesmo período, 45 mil mortes, 12 mil a menos, por homicídio. E aí, eu quero saber, porque a gente trouxe que tem crescido esse movimento do consumo de ultraprocessados, realmente 20% mais hoje do que 10 anos atrás, até porque tem tudo isso, iogurte de frutas com sabores, pão integral, leite, fórmula infantil, tudo isso, dependendo ali dos ingredientes e do rótulo, é ultraprocessado. Mas também fala numa boa notícia que dá tempo para consertar, que tem como cortar pela metade, 30 mil vidas por ano serem salvas. Como a gente... Agora eu preciso perguntar isso para vocês. Existe essa boa notícia? Dá tempo mesmo de consertar? E como? Sempre dá tempo, né? Sempre dá. Bom, assim, ó, eu acho que existem várias situações, mas a gente tem que falar de uma campanha, inclusive, da Aliança, né, Thaís, que junto com a CT, que é da reforma tributária saudável. Isso está em alta agora. A gente tem que falar disso, tá? Por que é tão importante a população se envolver? E aí eu peço que entrem no site da Aliança, que procurem esses materiais sobre a tributação saudável, tá? E o que seria isso? Nós hoje temos subsídios para refrigerantes. Isso é uma coisa absurda. É uma coisa que adoece, que gera diabetes, que gera custos para o nosso sistema de saúde e nós ainda subsidiamos. Enfim, isso é uma das distorções que existem. Fora isso, infelizmente, ou não sei se é infelizmente, mas enfim, uma das maneiras da gente modificar consumo é pelo bolso, tá? Então, a gente defende que se faça uma taxação maior dos alimentos ultraprocessados, porque eles ficando mais caros, as pessoas vão consumir menos. E com esse valor de tributação que entra, tu pode subsidiar alimentos saudáveis. E por que isso é tão importante? Hoje a gente vê nas periferias, por exemplo, onde as pessoas têm uma renda menor, existem os desertos alimentares que a gente chama. O que são isso? Esses desertos alimentares é que justamente onde as pessoas mais precisam, onde a gente tem menos acesso à saúde, tem menos acesso à higiene, né, a saneamento básico, a um monte de questões. Justamente a alimentação é pior. Por quê? Porque os alimentos saudáveis não chegam lá. E se chegam, são muito mais caros. Então, nós temos que subsidiar os in natura minimamente processados. Temos que fortalecer as questões de feiras nas periferias. Nas periferias, Então, assim, o acesso aos alimentos. E a reforma tributária, claro que não é o milagre e a única solução, mas ela auxilia sim. É uma maneira da gente poder incentivar. Porque hoje, se a gente vai num bairro mais afastado, é muito mais barato tu comprar uma bolachinha recheada daquelas bem comunzinha e ruim, tá? E um suco de pacotinho, do que um pseudo-suco, né, de pacotinho, do que uma fruta para comer, para fazer um suco, que um sanduíche, que alguma coisa assim. Então, como as pessoas vão se alimentar da melhor forma? Se naquele bairro o mercado tem praticamente só ultraprocessados, tem pouquíssimas coisas in natura, já estão velhas, já estão feias, que chegam só de vez em quando e ainda custam uma fortuna. Então, assim, reforma tributária saudável. Pessoal, se liguem, procurem. É através da pressão popular que nós vamos conseguir isso, porque a indústria está fazendo a pressão contrária no Congresso. Então, o povo tem que se juntar, fazer esse abaixo-assinado, pressionar para que a gente consiga fazer uma reforma tributária saudável. E, além do mais, também com esse tipo de iniciativas, de fomentar as cadeias curtas de alimentos. Vamos nós, consumidores, pensar em mais nas feiras e mesmo nos supermercados? Vamos cobrar que existam feiras nas periferias? Então, esse tipo de coisa que eu acho que são soluções. Basta ter vontade política. E também as cozinhas solidárias, né? O papel importante das cozinhas solidárias nas periferias e não só nas periferias, toda aquela população que passa fome
E a gente entende que passar fome não é só o estômago estar vazio, aquela pessoa que come ultraprocessado, ela está em processo de passar fome, porque aquilo não é um alimento. É uma caloria vazia, né? Só enche a barriga, mas não tem nutrientes. Não tem nutrientes. E a cozinha solidária atualmente tem um papel importante nas feiras, porque as feiras também são doadoras de produtos agroecológicos, né, alimentos para as cozinhas. Então, assim, por enquanto, pelo que a gente entende e vê, o alimento o saudável está chegando lá através das cozinhas solidárias. Mas, assim, se não é isso, não existe quem leve, entendeu? E outra questão das políticas públicas que a gente precisa exigir, PAA, por exemplo, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, assim, excedentes de agricultores sendo transferidos para as cozinhas solidárias, para chegar na população. Então, nas escolas. A alimentação escolar. E aí a gente precisa da ajuda. É todo feijão e arroz, né? E a gente precisa também que os pais entrem nessa briga com a gente. Porque assim, Thaís é uma que porque a gente tem no Rio Grande do Sul uma lei das cantinas aprovada há alguns anos que pouca gente conhece. Hoje é proibido ter alimento ultraprocessado nas cantinas escolares, mas na prática a gente não tem fiscalização porque não se consegue. E a gente precisa da ajuda dos pais, que vão lá e digam, isso aqui não podia estar aqui na cantina do meu filho, sabe? Então, acho que a gente tem um grande caminho de educação pela frente, sobre educação nutricional e de precisar se unir enquanto população querendo comer melhor. Eu acho que esse é o caminho também, porque não basta só a gente ler o rótulo de um alimento ali num pacote no supermercado, ou a gente, né, faz uma dieta restrita. Eu acho que a educação é o mais importante, as pessoas se informarem, conseguirem entender como que elas podem se alimentar melhor e entender que a questão da fome, né, na verdade, nosso papel como nutricionista não é só individual, né? É coletivo. Não. Coletivo é que social. tem que é social que onde tem pessoas que passam fome e não chegam, não chega, né? A gente não cresce mentalmente, a gente não vai para frente. Então tá, eu vou encerrar então mais um episódio do Mesa de Afrodite. Aqui é a Carol, o Paulo no estúdio, as meninas aqui captando da comunicação. Agradeço muito a participação da Lisete e da Thaís. Eu teria muito mais para conversar, como sempre. A gente nem falou da cartilha da aliança. Tem muita coisa. Eu acho que cumprimos nosso papel, foi muito enriquecedor. E vamos continuar na batalha a favor da alimentação in natura, saudável, minimamente processada. E fazer com que as pessoas entendam que o ultraprocessado é um inimigo grande aí que a gente tem na vida. E uma dica. O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele está aberto, ele está disponível, as pessoas precisam saber que existe o guia e acessar o guia, que ali tem tudo isso que a gente estava falando. É isso aí. Obrigada. Adjuntos, a gente pode mais.